Lavínia fez uma pergunta muito inteligente. E se parar o sol, o que acontece? Morre. Morre todo mundo. Eu vou explicar pra vocês depois. Meu Deus, que pinho! Todos almoçando. Cadê seu prato? Já acabou? Não, acabei de comer. Ah, tá começando agora, né? Você já acabou? Não. Ah, tá comendo agora ainda, né? O que você tá comendo? Brócolis. Ah, ah. Bela, trouxe suco? Vagem não. Vagem não? Você queria vagem? Não tem suco, não. Você gosta de brócolis? Não tem mais. Não. Olha. Que colher pequenininha na boca, hã? É bem educadinha. Ah, tá dançando quando você... Tava delicioso. Não. Cara, tá tomando surra e vai continuar tomando surra enquanto não estudarem aquilo que eles criticam. Do mesmo jeito que libertários e liberais acabam tomando surra quando discutem com keynesianos, por exemplo. Porque nunca leram de fato Keynes, não é? Eles leram o que Mises e outros liberais comentaram sobre Keynes. E quando você está discutindo com alguém que não é de fato um estudioso, tá de boa, funciona. O fato é que quando você senta com alguém que ganha para estudar isso, e que ganha para debater sobre esse tipo de coisa, na boa, cara, você sabe que você não leu o suficiente. Quando vocês entram, por exemplo, nos canais de esquerdistas no YouTube, quando você encontra esses caras do tipo, o próprio Elias, né? Cara, esses caras estão discutindo diferenças sutis entre trotskistas e maoístas e stalinistas, leninistas, não é? Ou seja, é coisa pra caralho pra ler. É coisa pra caralho. Esses caras discutem entre eles há 80 anos. E de repente, nós sabemos que nenhum liberal leu de... E aí quando você fala pro Monark ou pro Igor, olha, Marx disse isso no Capital, Marx disse isso, Lenin disse isso, essas coisas passam porque ninguém de fato leu sobre isso. Agora, quando você chega pra um cara que tá há 40 anos lendo sobre esse assunto, e você comenta um aspecto técnico, como, por exemplo, quem criou a lei de ferro do salário, esse cara vai te dar um nó fudido. Esse cara debate e estuda isso há décadas. E aí você vai lá ver o que o Mises comentou sobre tal tema. Você vai tomar uma surra, cara. Você vai tomar uma surra. O esquerdismo e a modo de pensar do progressista, ele deve ser debatido principalmente sob o ponto de vista moral. Vou te dar um exemplo sobre como é que um debate moral, simplesmente moral, ele torna muito mais interessante a discussão do que sob o ponto de vistas técnicos. Vou dar uma olhada aqui nesse recorte, eu vou colocar o link para vocês terem acesso. Eu estava até comentando com o Pedro, esse rapaz aqui, ele é leninista, marxista, né? Ele é um cara muito bom. Ele é um cara que de fato estudou bastante sobre marxismo e tantas as outras coisas que nós juramos que nós entendemos, não entendemos porra nenhuma, nunca estudamos nada a respeito. Esse cara é muito bom. E eu tenho certeza que ele também daria uma surra na maioria dos liberais, ou em quase todos, quando o assunto é estritamente, tecnicamente, marxismo e esquerdismo, né? Mas olha como ele tem dificuldade, uma dificuldade muito grande de responder uma questão simples, e um dilema simples do tipo, cara, eu posso ter duas casas? No comunismo eu posso ter uma casa com piscina? Se eu for um cara sucedido e conseguir atrair bastante capital, eu posso ter uma propriedade de campo? E aqui você percebe sobre aspectos estritamente morais que eles sentem dificuldade de defender. E aí existem diversas outras formas mais interessantes de você propor uma ideia de fato com esse pessoal, quando, por exemplo, boa parte dos marxistas dizem que o burguês não trabalha, não é? Que apenas a classe trabalhadora trabalha, o burguês se apropria dessa força de trabalho.
E será que não seria interessante debater o conceito de trabalho? Será que o empresário não trabalha? Será que o dono da indústria não trabalha? São pontos mais interessantes de se debater, não é? Do que pequenas minúcias técnicas. Uma outra coisa importante aqui que eu lembrei, acabei de digitar para economizar tempo para vocês. Deem uma olhada aqui, ó, na Constituição da União Soviética. Ela foi feita em 17, foi promulgada em 1918. Lá no capítulo 5, no capítulo 5º, deixa eu acho aqui, ó, capítulo 5º, tem uma partezinha, eu vou direto para ela para não tomar muito. Olha aqui que interessante, ó. A República Socialista Federativa Soviética considera o trabalho como sendo um dever de todos os cidadãos da República e proclama como sua consigna: quem não trabalha, não come. E aí no inciso 19, isso deve ser inciso, artigo, né? Não sei, não sou advogado, com o objetivo de defender com todas as medidas possíveis as conquistas da grande revolução dos trabalhadores e camponeses, a República Socialista Federal reconhece o dever de todo cidadão da República de se somar em defesa da pátria, introduzindo o telamento militar, direito à honra de defender a revolução com armas na mão. E essas armas são concedidas aos trabalhadores, os não trabalhadores ficam blá 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 blá. Caramba, será que a gente não pode discutir sobre isso, por exemplo? Eu gostaria de aprender. Eu gostaria de ver uma resposta de alguém. Como é que os socialistas, eles lidam com essa questão de quem não quer trabalhar, né, não quer comer, não é? Liberdade religiosa, o fato... Existem várias outras dúvidas, por exemplo, no comunismo, né? Socialismo é uma transição desse estado, né? Mas no comunismo só existe, por exemplo, uma marca de sapatos, de calcinhas. Como é que se dá? Como é que ocorre essa oferta desses bens, não é? E o que acontece se eu me diferenciar por elementos que os liberais consideram ativos, não é? Diferenciação, atendimento melhor, o melhor trato e o melhor recebimento no seu comércio, isso é um alfa, um acréscimo de caixa, não é? E se eu investir, ou se eu quiser comprar o meu concorrente, como é que essas coisas acontecem? Então, eu acho que é muito mais interessante debater sobre os aspectos práticos do mundo real do que sobre essas linhas técnicas, porque, cara, vocês vão apanhar pra cacete, vão continuar apanhando pra cacete. Os caras são muito bons em debater o que eles debatem, porque é o trabalho deles, e todo liberal que achar que vai ser fácil será humilhado. Ai, então por que você não vai debater com esses caras? Eu sou empresário, meu amigo. Eu sou detentor dos meios de produção. Eu quero que se danem essas ideias. Minha vida é 100% prática. Eu quero fazer cada vez mais dinheiro. Minha pátria é minha família. E queiram eles ser leninistas, marxistas, queira você ser anarcocapitalista, eu estou pouco me ferrando. Desde que você assine o novo mercado, desde que você me deixe viver em paz. Afinal de contas, é isso que vale na vida. O dia que vocês estiverem prontos, vocês vão perceber que eu enxergo mais valor em muitas dinâmicas da sociedade soviética do que existem hoje em algumas sociedades extremamente liberais, como a do Canadá, por exemplo. Olha só que interessante o que essa seguidora falou, né? Do mesmo jeito que ninguém leu Adam Smith, o cara era 100% mão invisível do mercado até chegar na guerra e proteção do Estado. Para falar a verdade, existem diversas cartas trocadas entre Adam Smith e o próprio Alexander Hamilton, onde o próprio Adam Smith reconhece uma postura inglesa que desincentivava os países próximos a beneficiarem os seus produtos. Então ele inclusive proibido tear lã em alguns países próximos ali do que viria a ser o Reino Unido. Não sou historiador, eu não entendo muito bem sobre isso. Inclusive era uma crítica, não é, do Adam Smith, que dizia: olha, apeguem-se, americanos, à sua vocação natural. Qual é a sua vocação natural, americanos, não é? É que vocês possuem vastidão de terra, população jovem, a vocação natural de vocês é o campo, é o que nós chamaremos hoje de agronegócio, né? Enquanto o Alexander Hamilton, desenvolvimentista e protecionista, dizia: não, nossa vocação é se industrializar, nós queremos nos industrializar. Inclusive eu tenho uma lista aqui do que nós já produzimos nos Estados Unidos, inclusive carruagens completas, e vamos nos industrializar. Então, mão invisível e livre mercado não era para os ingleses, não. Era para quem estava ao redor deles, era para os americanos que faziam uma grande ameaça. A Inglaterra queria o quê? Industrialização forte. Industrialização forte. Do que viria
se tornar, inclusive, a Revolução Industrial, né, com muita ação direcionada do Estado. Então esse papo de que deixa as coisas livres e elas se desenvolvem, não é bem assim, não. Mateu! 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 Vi skal blive siddende på jeres hjerter resten af livet, mand. Vi får 5 børn, I får 1 og 2. Om 10-15 år, så er der flere pakker, end der er danskere i det her land. Ja, Rasmus. Fød lidt børn, mand. Jeg er lige blevet gift. Jeg skal også have 5 børn i morgen.